Como gerar a presença de Deus no nosso meio, em meio à fornalha? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, quero trabalhar com vocês hoje a palavra que está na primeira leitura, está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 14 ao 20, depois versículo 24, depois versículo 49, depois versículo 91 ao 92, depois versículo 95. Então, vocês veem aqui que está bem picotado, justamente para tentar reduzir o texto. Nem vou chegar a ler o texto, mas dar a vocês o entendimento, quero fazer também uma partilha com vocês. Bom, nós temos aqui a condenação desses 3 jovens que são colocados por Nabucodonosor justamente dentro de uma fornalha para serem mortos, né? E isso tudo, com certeza, leva a gente a uma reflexão. Imagine você encaminhando para ser justamente executado, queimado, né? A gente fala assim, talvez uma das mortes mais difíceis é ser queimado ou ser ali, ou morrer afogado e tantas outras formas, mas esses jovens caminham justamente louvando a Deus. No meio daquele fogo, começam a louvar a Deus e a palavra diz assim, né? Que esses homens, né, nada sofreram, mesmo amarrado no meio do fogo. Lá no versículo, aqui é o versículo 91. E aí disse estes, mas eu estou vendo, né, falando ao rei e os soldados, mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrer nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Aí, olha só, então eles começaram a louvar, a agradecer e a se entregar a Deus, que começou a ter uma presença no meio deles, no meio da fornalha. O soldado viu esta presença que parecia como filho de Deus. E muitas vezes nós estamos em situações muito difíceis, onde as coisas estão queimando, vamos dizer assim, queimando por causa do pecado, por causa daquilo que são as dificuldades ali do lugar, ou da tua família, ou do teu trabalho, e nós precisamos nos unir para colocar uma presença de Deus. Aqui na comunidade nasceu um movimento chamado justamente Fornalha. Quero partilhar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas qual que é o desejo? É uma inspiração aqui, baseada no texto, aonde se nasce o louvor entre as pessoas, entre os jovens ali envolvidos em lugares às vezes muito difíceis, né? Na última vez que eles estiveram na evangelização foram justamente para o baile funk, que em várias vezes já fizeram isso. Então chegam lá e aquela fogo, né? Ou seja, som alto, bebida, droga, jovens se perdendo, desde de adolescentes a adultos, pessoas se perdendo, difícil até falar, né? Os jovens partilhavam que o som era tão alto nos paredões que para comunicar com as pessoas precisava escrever no celular a mensagem, mostrava para a pessoa respondia no celular e mostrava para ela, porque não conseguia falar, não havia forma de escutar outras pessoas, e você percebia todo o esquema que estava acontecendo ali. Quantas vezes então estar ali no meio daquele lugar e começar um louvor, e começar a aproximar de outras pessoas, se apresentando e pedindo para orar por elas, e aí aquelas pessoas fazendo experiência de Deus naquele fogo, vamos dizer assim. Começa então naquele lugar que, entre aspas, foi feito para que pudesse pessoas desfalecerem, serem justamente ali consumidas, né? Consumidas numa vida devassa, consumidas na vida com drogas, né? Com uma sexualidade desregrada, né? Onde sexo e drogas são unidos, né? Então, o que acontece em tudo aquilo? Nós vamos buscando uma presença. Então, se você é jovem, gostaria de fazer essas loucuras, escreve aí embaixo, nós vamos dar um jeito para que você possa também estar conosco. Nós estamos aqui no centro de São Paulo, bem aqui pertinho, né, na Bela Vista. Então,
os jovens saem daqui para essa evangelização, quem sabe você também queira sair, tá bom? Conosco, para viver essa dimensão aí de ir nos bailes, de ir nas praças, onde há grande concentração de jovens e que estão fazendo ali experiência e justamente gerar uma presença que aqueles jovens, aquelas pessoas vão dizendo assim, nossa, que isso? O que está acontecendo? E que sentem a visita de Deus mesmo no lugar onde elas estão. Bom, isso é a fornalha que estamos entrando ali com a evangelização, mas isso existe na sua casa muitas vezes, existe no seu trabalho. O que você faz? Vai criando, sabe? Precisamos criar, a gente cria às vezes grupinho para conversa boba, para desviar-se, né, naquilo que são os projetos de Deus, cria grupinho que é um monte de fofoca, né? Tira isso, né? Eu espero que todos que estão acompanhando não participem desses grupos, mas a gente precisa criar grupos de pessoas que rezam. E Deus, ele às vezes vai fazendo isso, ele vai unindo você a outras pessoas que rezam, a pessoas que buscam a presença de Deus, e vocês vão criando um relacionamento naquele lugar que está mal estar, um relacionamento que comece, sobretudo, a trazer uma presença. Mas o que esses jovens fizeram? Primeiro reconhecem os seus limites, depois buscam e clamam a Deus e depois se oferecem. Se oferecer. Muitas vezes se oferecer Senhor, eu estou aqui. Faça da minha vida o que quiseres, né? Faça aquilo que o Senhor desejar. Então, essa disponibilidade a Deus, disponibilidade para que Deus possa usar da tua palavra, disponibilidade para que Deus possa te levar a um lugar, disponibilidade para que você possa oferecer um dom a Deus, um dom de cantar, de dançar, de falar, um dom de estar presente, um dom de amizade, os vários dons que Deus vai nos dando, né? E graças, né? Que são reconhecidas na nossa vida. Podemos nos juntar e de repente ser no meio deste fogo que está ali, como um fogo de morte, sermos uma presença que gera uma presença ainda maior. E essa presença transforma os corações que ali estão. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.